Quantas vezes não achamos que os nossos planos são melhores que os planos de Deus? Quantas vezes a gente não se depara com uma circunstância que a gente esperava que fosse melhor e aí nós pensamos, isso poderia ser diferente. Essa situação poderia ser de outra forma, poderia ter acontecido de outra forma. Pensar assim, em si, não é pecado. Mas quando nos colocamos em uma posição igual a Deus ou maior que Deus, como se nós pudéssemos decidir as circunstâncias, aí temos problemas. Na nossa meditação de hoje, nós vamos pensar acerca da sabedoria e prudência de Deus em derramar a sua graça sobre nós. Efésios capítulo 1, versículo 8 diz: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Neste versículo nós percebemos, continuando do versículo 7, a graça de Deus que é derramada sobre os seus através de Jesus Cristo, pelo seu sangue, pela sua morte, a sua graça que é rica. E aqui nesse versículo, continuando acerca da graça rica de Deus, da riqueza da sua graça, ele continua aqui no versículo dizendo que Deus derramou abundantemente. Além da graça dele ser uma graça rica, abundante, ele a derrama de maneira abundante. Ele a derrama de maneira grandiosa e multiplicadora. Ele faz isso sobre nós. Você tem noção da grandiosidade disso? Você tem percebido essa graça abundante sendo derramada em sua vida? Aqui o apóstolo Paulo fala sobre isso. Segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós. Nós somos muito abençoados por poder participar dessa graça de Deus que é derramada sobre nós. Nós não deveríamos ter muitos motivos do que reclamar, pois Deus nos dá o que Ele tem, pois Deus nos dá de si mesmo, para que nós possamos ter comunhão com Ele. Ele providencia tudo em nossas vidas, para que nós possamos ter esse relacionamento com Ele. Ele derrama sua graça de maneira rica, e Ele derrama sobre nós de maneira abundante, de uma forma específica, perceba, em toda a sabedoria e prudência. Sendo Deus, sendo eterno, sendo infinito, quando se diz aqui em toda a sabedoria e prudência, se pensa logo acerca da eternidade da sabedoria e da prudência de Deus, na sua eterna sabedoria e prudência. Não é como se Deus tivesse jogado dados e nos escolhido, e nos chamado e derramado a sua graça. Não é como se Deus tivesse observado simplesmente suas criaturas no que elas estavam fazendo de bom para Ele e assim poder tomar uma decisão. Nós percebemos, segundo o versículo 5, que Ele toma essas decisões segundo o bom propósito de sua própria vontade. Ele faz isso de maneira gratuita, de maneira a demonstrar o seu grande amor. E Ele faz isso também aqui, segundo esses versos, em toda a sabedoria e prudência. A melhor forma para sermos salvos, Deus providenciou. Não pense que poderia ser diferente. Deus, sendo Deus perfeito, infinito, eterno e santo, a forma como Deus nos salva é a melhor forma, é a forma mais sábia, pois Ele faz isso em toda a sabedoria e prudência. O que deve nos levar a um descansar em Deus. Quando você pensar acerca da graça de Deus derramada em sua vida, lembre-se, Deus fez isso baseado no seu caráter, no seu amor, na sua sabedoria. Deus fez isso de maneira grandiosa, pois não depende das minhas atitudes em primeira mão para com Deus, mas da atitude bondosa, amorosa, sábia dele para comigo. E assim eu posso ter vida, e vida em abundância. Descanse nessas verdades. Descanse no ato de Deus derramar a sua graça sobre nós, de maneira infinitamente sábia, pois Ele é o eterno sábio, e a sua sabedoria é eterna, é infinita. Que Deus te abençoe.